5 dicas para você gabaritar a prova de espanhol no Enem. E aí, gente? Se tu caiu aqui de paraquedas agora, eu sou o Eric, sou educando aqui do Paideia em redação em espanhol, e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 dicas para ajudar você a gabaritar a prova do Enem na parte de espanhol. Bom, se tu já foi meu educando, tu sabe que em todas as aulas de espanhol eu sempre falo que a prova de espanhol do Enem é baseada em 100% basicamente de interpretação. Mas se tu caiu de paraquedas aqui, estou te avisando isso agora. A prova do Enem não vai te fazer perguntas específicas sobre a gramática espanhola, e sim uma interpretação em cima dos textos em língua espanhola. Com isso, essas 5 diquinhas que eu vou trazer para vocês hoje são muito mais baseadas em interpretação, mas que com certeza vai te ajudar muito nessa prova de espanhol. E é claro que se tu for meu educando durante todo esse ano, tu está cansado de saber sobre muitas dessas dicas. E também de saber que eu sempre bato na teclinha de que a prova de espanhol é interpretação, e interpretação vocês conseguem tirar de moleza. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou é não ficar preso em palavras isoladas durante o texto, e sim tentar compreender ele como um todo. Ou seja, tu vai ler o teu texto e tu não vai ficar preso em falou X palavra, falou Y palavras, e sim, tu vai tentar compreender ele como um todo. Tu vai tentar absorver qual é o tema deste texto e não tentar compreender ele a partir de uma palavra Y ou palavra X. Por exemplo, se cair um texto sobre os millennials e a era da tecnologia, não fique preso apenas nessas duas palavras-chave de millennials e tecnologia, e sim tente compreender dentro dessas palavras-chave qual é o contexto em que esse texto pode estar inserido, porque ele pode estar querendo fazer uma crítica, ou ele pode estar querendo fazer uma matéria informativa, porque a questão pode pedir muitas coisas além do que as palavras-chave podem te dizer. A dica número 2, portanto, é buscar por palavras-chave. Mas o que são palavras-chave? Palavras-chave são essas palavras em destaque. São as palavras temáticas, basicamente. São palavras fundamentais para que tu possa entender sobre o que esse texto está falando. Então, tu achou lá uma palavra-chave, por exemplo, de novo, usamos o exemplo da tecnologia. Se está lá tecnologia, você vai lá e pode grifar como uma palavra-chave. Então, se atente muito às palavras-chave, tanto do texto quanto do próprio enunciado. E uma dica que eu dou para vocês, muito valiosa, é: rabisquem toda a prova. Isso vale para qualquer questão. Rabisquem toda a prova. Isso é uma dica extra. Não tô contando essa dica. Rabisquem toda a prova. Vai lá, grifa tudo, circula e bota flechinha, faz um montão de coisas, escreve o que tu quiser. Rabisca toda a prova para te ajudar, ok? Então, tu vai ler o teu texto, vai ler o enunciado, e como tu já vai ter grifado no texto as palavras-chave no enunciado também, quando for para as alternativas, vai ficar mais fácil para te responder. A terceira dica é um pouco mais gramatical, que é: se atente com os falsos cognatos. Vocês sabem, quem foi meu educando sabe que a gente passou esse ano todo falando muito sobre esses falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras que em português e espanhol possuem uma grafia igual ou parecida, mas que na verdade significados são totalmente diferentes. Por exemplo, polvo em português, que é uma espécie de crustáceo, e polvo em espanhol, que tem a mesma grafia, que significa poeira. E fiquem ligados, porque sempre vai ter no meio do texto algum falso cognato, e a questão não vai te perguntar exatamente o que é, se aquela palavra foi em falso cognato, ou se não, porque eu já falei para vocês que a prova é muito mais de interpretação, muito mais interpretativa do que uma prova de gramática, mas que fiquem atentos aos falsos cognatos, que pode ajudar muito a vocês terem um entendimento completamente diferente da questão. A dica número 4, então, é: não siga a ordem da prova. Mas como assim não seguir a ordem da prova? Gente, não sigam a ordem da prova. Nós também já tivemos uma aula sobre isso. Não seguir a ordem da prova significa que eu recomendo que vocês leiam primeiro a questão, o que a prova está pedindo para vocês, para vocês fazerem, para vocês responderem. Leiam primeiro aquilo ali, para depois lerem o texto. Então, porque assim vocês já vão ler o texto procurando, mais ou menos já sabendo o que vocês precisam procurar. Como lá no enunciado vocês já vão ter grifado quando vocês lerem as palavras-chave, vocês no texto vão procurar palavras-chave também e vão grifar. Vai ajudar muito mais vocês para quando vocês então forem lá e lerem as alternativas. E aí vocês podem reler o texto para entender um pouco melhor. E sim, eu recomendo que leiam o texto mais de uma vez, gente, porque isso é muito útil. Pode demorar um pouquinho mais de tempo, pode, mas é melhor vocês ficarem todas as 4 horas de prova lá do que vocês lerem e fazerem a prova correndo, ok? E nossa quinta e última dica é:
Preste atenção no verbo de comando. O que é um verbo de comando? O verbo de comando é o verbo que está lá no enunciado, que vai dizer, que vai comandar o que vocês devem procurar. Por exemplo, um verbo de comando vai te indicar o que você tem que fazer. Ele vai te indicar se você deve procurar a resposta correta ou a incorreta. Ele vai indicar se vocês devem responder a alternativa. Pede para vocês analisarem o texto, que pede para vocês compreenderem o que o autor quis dizer, que pede para vocês interpretarem qual é a voz do texto. E é isso, essa é a função do verbo de comando. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude muito vocês na prova do Enem agora, neste domingo, e por favor tenham calma, bebam bastante água e façam uma prova relaxados. Eu sei que o nervosismo não tem como inevitar, eu sei que a ansiedade bate na porta quando tá ali, mas tentem tomar controle. Eu sei que não é uma coisa fácil, falo por experiência, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo, boa sorte e boa prova!